E a nave partiu. Já houve um tempo em que, se quiséssemos deixar a Terra, precisávamos de uma carona do governo. Mas isso está para mudar, graças ao sonho de um bilionário: o turismo espacial. Assim como os astronautas, os turistas vão precisar de um lugar para partir. Não será um aeroporto, mas um espaçoporto. Acho que este design em especial nunca foi construído antes em lugar algum do mundo. Então, onde no mundo eles vão construí-lo? Bem-vindos ao aeroporto espacial. É um desafio e tanto. Obras incríveis. Aeroporto Espacial. 28 de abril de 2007. 5 veículo preparado. 3, 2, 1, fire. Transporte-me, Scott. Mas desta vez, é Scott que está sendo transportado. As cinzas do ator de Jornada nas Estrelas, James Doohan, seguem para a fronteira final. Juntamente com as cinzas de Gordon Cooper, um dos pioneiros americanos no espaço. As viúvas dos dois cavalheiros estavam lá e pressionaram o botão de disparo ao meu lado no centro de controle do lançamento. Depois de 5 minutos no espaço, o foguete volta para a Terra, próximo ao mesmo local onde visionários vislumbram uma maneira completamente nova de se viajar. Aeroporto Espacial, o primeiro espaçoporto construído no mundo, com plataforma de lançamento para decolagens verticais, assim como o foguete reutilizável de Scott. E uma pista para aviões levarem as pessoas para o espaço. Vai funcionar assim. Uma nave-mãe conhecida como White Knight vai subir 15 quilômetros e então liberará a espaçonave. A espaçonave vai subir 110 quilômetros, onde passageiros normais se juntarão às fileiras de astronautas de elite. Depois ela vai descer para a reentrada e planará de volta até o espaçoporto. Encabeçando a iniciativa está o homem que ficou famoso na aviação aqui na Terra, o superempresário britânico Richard Branson. No total, quase $500 milhões foram aplicados em uma aventura para fora deste mundo. Durante 50 anos, apenas astronautas podiam ir ao espaço. Menos de 500 pessoas já estiveram no espaço e a Virgin Galactic vai transportar mais que isso apenas em seu primeiro ano de operação. A operação será parecida com a da aviação. A maneira como se administra uma companhia aérea pode se aplicar ao espaço. Nos últimos anos, estamos acostumados às impressões da NASA e para viajar para o espaço era preciso uma burocracia gigantesca e exércitos de pessoas para se chegar à Lua e coisas assim. Os primeiros passageiros no espaçoporto não vão precisar de uma grande burocracia, só uma carteira grande. As viagens para o espaço não são baratas. Preço de uma passagem de ida e volta, $200 mil por um voo de 2 horas. Mas espera-se que o preço altíssimo ponha os pés na Terra. E conforme o mercado for se expandindo, os destinos também vão aumentar. Além de um voo espacial suborbital ponto a ponto, ao invés de sair e voltar do aeroporto espacial em linha vertical, daria para ir do aeroporto espacial para Singapura, para a Suécia ou para outros destinos, podendo cobri-los em 1 hora ou menos. Uma revolução nas viagens. O espaçoporto está procurando o lugar ideal para se estabelecer. E eles acham que encontraram esse lugar no meio do nada. Junho de 2009. A Virgin Galactic estabeleceu seu quartel-general mundial aqui no Novo México. E Branson, o homem forte da Virgin, vai estar no voo comercial inaugural. Quando o espaçoporto estiver pronto, a Virgin planeja lançar seu primeiro voo para o espaço. Lá vem ela. Nesta nave-mãe chamada de White Knight, que vai transportar os turistas para o céu. Por uma incrível coincidência, o espaçoporto está tomando força ao mesmo tempo em que os Estados Unidos estão aterrissando o ônibus espacial. A indústria está preenchendo um espaço aberto deixado pelo governo.
A próxima fronteira começa onde a última acaba. Aqui o progresso pegou um desvio. Mas é exatamente por isso que o Espaçoporto América quer este lugar. São 40 quilômetros até a cidade mais próxima. Terreno livre e céu aberto. Na Flórida, tempestades tropicais fazem com que a NASA cancele alguns lançamentos. Mas aqui, de 30 dias, eles poderão fazer 28 lançamentos. Mas existe outro motivo pelo qual nós escolhemos o Novo México. O primeiro filme feito sobre uma viagem saindo da Terra em direção ao espaço foi feito por um V2. Mas era tão secreto na época que ninguém nunca o viu. Mas foi aqui que tudo aconteceu, aqui no Novo México. Aqui é o local do nascimento dos voos espaciais americanos. Desacreditado em seu país, Robert Goddard se mudou da Nova Inglaterra para o Novo México em 1930 e se tornou o pai da construção moderna de foguetes. Depois surgiu Wernher von Braun, o criador dos foguetes nazistas V2. Depois da guerra, ele foi um dos criadores do programa espacial americano. Foi assim que homens mergulharam na estratosfera e macacos voaram para o espaço. Eis o que realmente incentiva o Espaçoporto. Não há tráfego aéreo. O motivo é seu vizinho sobre as montanhas. A linha de mísseis de White Sands, a maior base militar dos Estados Unidos. Não há tráfego comercial voando aqui em cima. O espaço aéreo é fechado. A ampla extensão de terreno aberto, o espaço aéreo claro, o clima excelente. Onde mais poderíamos construir o aeroporto espacial? Parece que vai ser uma estrada livre para o futuro. Mas então o passado ressurge para provocá-los. Eu me casei em 1949. Ben, meu marido, era meu vizinho. Ele me convidou para vir a Engel e preparar o feijão e moro aqui desde então. Jane Kane controla um grande pedaço de terra necessário para o Espaçoporto, incluindo a pista. E apesar dos muitos bilhões de Branson, Jane não arreda pé. 4 gerações trabalham no rancho. Certo. Já fiz de tudo por aqui. Já conduzi gado por toda a parte aqui. Essa é minha casa. E foi aqui que criamos a nossa família. E o pessoal que mora na cidadezinha? O Espaçoporto significa trânsito. O Espaçoporto significa barulho e o Espaçoporto significa mudança. Nasci e fui criado aqui, no condado de Sierra. É o meu lar e de minha família. Minha mãe nasceu em uma pequena comunidade ao norte daqui. Então, a vida toda chamamos este lugar de lar. Esta é uma cidade pequena. Tudo é muito calmo, tudo fecha por volta de 6 horas da tarde, quase todos os dias. Se o Espaçoporto chegar com tudo, a cidade nunca mais será a mesma. Mas no final, a economia vence a tradição. Somos uma comunidade adormecida há muitos anos. O Espaçoporto nos oferece uma oportunidade, uma nova promessa, um novo futuro para o desenvolvimento da economia e estou ansioso para ver o que vai acontecer com as crianças que estão crescendo aqui agora, que acreditam realmente que o espaço, a engenharia, a tecnologia de ponta e a matemática possa realmente fazer parte do futuro. Agora a cidade está no páreo para se tornar um dos 2 portões para o Espaçoporto, ao lado desta outra cidade. População, menos de 1.200 pessoas. Isso não dá nem 2 ônibus espaciais lotados. Hatch é uma cidade agrícola, conhecida por produzir os melhores tiles do mundo. Mas, neste momento, Hatch está preocupada com trabalho. O Espaçoporto pode criar mais de 2.000 empregos, mais do que toda a população de Hatch. Mas o Espaçoporto não será construído e as cidades não vão crescer, se uma fazendeira não mudar de ideia. Quando começaram a falar em Espaçoporto, nós éramos totalmente contra. Mais uma vez, a economia vence a tradição. Ben ficou doente.
Tivemos um período de seca e ele teve de vender seu gado. E a ideia do espaço-porto passou a lhe ser mais simpática. Não são os homens de preto, mas vivem rodeados de extraterrestres. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na pantalla. Os especialistas em mistérios de outro planeta visitam o México em busca de provas. Not human and not animal, no. E fazem a descoberta de suas vidas. Oh my God! Caçadores de alienígenas. Novo episódio nesta quinta, às 9h45 da noite, no Nat Geo. Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente. Você sempre sonha com o melhor. Com a casa é a mesma coisa. Chegou o Harpic Ultra Cloro Gel, o primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais, removendo as manchas. A espuma ativa do detergente limpa melhor e deixa um cheirinho de limpeza. Afinal, você merece o melhor. Vamos! Novo Harpic Ultra Cloro Gel. Mais que cloro, o cloro dos seus sonhos. Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente. Você sempre sonha com o melhor. Com a casa é a mesma coisa. Chegou o Harpic Ultra Cloro Gel, o primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais, removendo as manchas. A espuma ativa do detergente limpa melhor e deixa um cheirinho de limpeza. Afinal, você merece o melhor. Vamos! Novo Harpic Ultra Cloro Gel. Mais que cloro, o cloro dos seus sonhos. Continuamos assistindo Obras Incríveis no Nat Geo. Se eles acharam que Jane era durona, esperem só. O espaçoporto ainda tem um monte de obstáculos a serem vencidos. Não é fácil fazer o que estamos fazendo aqui. E não vai ser fácil. Para começar, eles projetaram um terminal futurístico para combinar com seus sonhos sagazes. Mas ninguém tinha construído nada parecido antes. E o maior bem do espaçoporto também é sua maior desvantagem. Localização. Se isto estivesse sendo construído na cidade, seria muito mais rápido e fácil. Mas por estar tão longe, tornou-se um grande problema. Eles precisam trazer tudo o que eles precisam, inclusive eletricidade. Eles vão ter de construir sua própria subestação elétrica, com quase 10 quilômetros de cabos elétricos. E mesmo assim, às vezes, falta energia. Nem todo o serviço telefônico funciona aqui. Na verdade, eu não tenho serviço de telefonia celular. Poderemos ter 300 a 400 pessoas trabalhando aqui em um determinado momento, quando a coisa engrenar. Onde essas pessoas vão ficar? A cidade mais próxima fica a 55 quilômetros. A maior parte de nosso pessoal vem de Albuquerque e a distância é grande para cobrir todos os dias. Então eles estão ficando em hotéis na cidade, ou em trailers, ou em pequenos apartamentos. Leva 1 hora passando pelo Canyon para chegar até aqui, e depois 1 hora para voltar à noite. Então nosso dia de trabalho não termina quando saímos do trabalho. Durante a semana moramos aqui e nos fins de semana vamos para casa ver nossas famílias. Algumas pessoas ainda desconfiam do futuro que está chegando. Só para trazer o que eles precisam para despejar o concreto vai envolver 12 mil cargas de caminhão. Isso dá mais viagens que moradores. Eles estão pedindo itinerários alternativos. Dada a localização do canteiro de obras, não há muitas rotas alternativas por aqui. E para começar, as ruas não foram projetadas para a construção. O sistema viário daqui é bastante estreito porque ele é usado principalmente pelo gado e só os fazendeiros se movimentam por aqui. Vamos usar equipamento que mede 3,5 metros de largura sozinho. E algumas peças de equipamento que vamos trazer são ainda mais largas que isso. De fato, este equipamento serve para a construção de uma estrada. O espaçoporto é tão remoto que eles terão de pavimentar 20 quilômetros só para chegarem até o canteiro de obras. Em um local crítico ao longo do caminho, essas valas inusitadas estragam a paisagem.
Isso se chama sucção Alaman por aqui, e ela leva embora uma quantidade significativa de água durante a chuva, na estação chuvosa. A quantidade de água que passa por aqui é bem grande, e esse é o motivo de haver uma ponte. A ponte é feita com segmentos pré-moldados gigantescos, cada um pesando até 60 toneladas. E foi um trajeto nervoso trazê-los até aqui. Entre a frente do caminhão e a traseira da carga eram quase 61 metros e tivemos de fazer curvas bastante fechadas para fazê-los chegar através desses cânions. Agosto de 2009. Com o canteiro de obras finalmente conectado com o mundo exterior, a construção começa com a parte comercial do espaço-porto, a pista. Mais larga que um campo de futebol e com mais de 3 quilômetros de comprimento, ela é comprida o suficiente para receber um 747. E eles vão precisar de cada centímetro dela para a viagem para fora deste mundo. Em sua volta ao aeroporto espacial, a espaçonave vai deslizar como o ônibus espacial, mas é aí que a semelhança termina. Para as decolagens, o ônibus precisa de mais combustível, mais infraestrutura e mais potencial humano. No espaçoporto, eles vão usar a pista para decolagens com a espaçonave transportada pela White Knight muito mais barata que o lançamento vertical, como é o do ônibus. A pista é tão comprida que eles tiveram de desviar uma estrada regional. É muito espessa, então é como se fossem construir o maior bolo em camadas do mundo. 61 centímetros de aterramento. Depois 10 centímetros de asfalto e depois 35 centímetros de concreto. No total, mais de 100 centímetros de espessura. A obra começa escavando 60 centímetros de terra para o aterramento. Isso dá terra suficiente para encher mais de 200 piscinas olímpicas. Antes que uma pá encoste na terra, o passado se apresenta novamente. Mais embaixo das camadas da pista encontram-se estratos da história, e os arqueólogos precisam examinar cada centímetro. Próximo ao local das obras está o Camino Real, a estrada real da Espanha colonial. Com quase 2.000 quilômetros de extensão desde a cidade do México até Santa Fé, viajantes vagaram por essa estrada durante 300 anos, e por trás de toda essa cerca encontram-se 3 séculos de lixo histórico. Quando a gente anda pela estrada olhando para o chão, é possível encontrar pedaços de cerâmica, artefatos dos dias de antigamente. No total, 1.100 hectares precisam ser vasculhados. Isso equivale a mais de 800 campos de futebol. Por mais amplo que este local possa parecer, as opções para o layout eram poucas. Se fôssemos mais para o oeste, entraríamos em mais áreas de recursos culturais que estamos tentando evitar. Obviamente, com os cabos de força no leste, não podíamos ir para o leste. E a maioria das pistas no sul do Novo México tem orientação leste-oeste. Nossa pista está quase que diretamente norte-sul. Temos as montanhas Caballo a oeste e temos as montanhas San Andreas a leste. Graças às 2 cadeias de montanhas que nos rodeiam aqui, descobrimos que essa seria a orientação que nos permitiria tirar vantagem do vento e também era mais apropriada para o terreno. A natureza criou condições ideais para voar, mas não para construir. No inverno, os equipamentos congelam. E no verão, os homens cozinham. Tempestades com ventanias podem interromper todo o trabalho e a chuva pode transformar o deserto em um lamaçal. E como chove aqui? Quando chove, chove muito. Esta região é famosa por suas inundações repentinas. Pode chover entre 12,5 e 25 milímetros na base das montanhas mais próximas. A água não penetra muito no chão. E em 1 hora temos entre 30 e 60 centímetros de água passando por estes córregos.
Os drenos e tudo mais se enchem rapidamente por aqui. A gente pode ficar em uma situação ruim se estiver no lugar errado. Na semana passada, nós tivemos 37 milímetros de chuva. E em 30 minutos, tudo por aqui estava intransitável. Este terreno fica muito escorregadio e a gente não consegue muita tração nele. Então, 5 horas depois, tudo volta a ficar seco de novo. No lado leste da pista, a água da chuva vai escoar naturalmente. Mas aqui no lado oeste, a água vai empoçar. Esse encanamento vai levar a água do oeste para o leste. Mas no deserto árido e alto, a aridez é o normal. O maior desafio tem sido a água. Precisamos de água. Precisamos de muita água nesta obra. É o recurso vital. Porque eles precisam de água para tudo. Para beber, para a descarga dos banheiros, para controlar a poeira. Talvez as pessoas pensem que numa área remota como esta, a poeira não seria um grande problema. Mas temos preocupações com os fazendeiros que criam gado aqui. E a gente percebe que não existe uma boa vegetação para o gado se alimentar. Imagino que eles não gostem de poeira em sua comida, assim como nós. E, principalmente, eles precisam de água para a obra propriamente dita. A maneira mais prática de se proceder no trabalho na terra é usar entre 150 e 230 litros por metro cúbico de terra para se conseguir alcançar a compactação e a umidade apropriada. A fórmula do concreto exige água. Se não há água, não há concreto. Então, se não tem água, ninguém constrói nada. Essa é uma carga de 37 mil litros de água. Leva cerca de 10 minutos para essa carga desaparecer. Essa coisa some muito depressa. Este lago guarda água suficiente para encher 2 piscinas olímpicas. Mas as equipes vão usar tudo isso em uma semana. A água vem de um poço distante. E como tudo no oeste americano, ela vem com uma boa história. A ferrovia passa ao lado do Espaço Porto. Hoje é uma linha de carga, mas costumava ser uma linha de passageiros. Os fazendeiros costumavam colocar uma enorme bandeira branca e o trem fazia uma parada rangente para pegar um passageiro e levá-lo para Albuquerque. E a ferrovia usava a água de um poço local para abastecer seus trens. E então ele foi tapado e mais ou menos esquecido por todos, menos por alguns fazendeiros que falavam sobre esse poço incrivelmente fértil em uma área onde a água era muito escassa. O Espaço Porto América ouviu falar desse poço da ferrovia e procurou seu dono. Eles destaparam o poço, fizeram um teste de bombeamento e conseguiram quase 1.900 litros de água de excelente qualidade por minuto. Na verdade, é o único poço que conseguimos com fornecimento suficiente de água por hora. Além de ser um produto eficaz, a água também tem qualidade excelente. Muito da água encontrada na região é altamente salobra, contém sal, o que obviamente não é bom para uma construção de concreto. Nós acabaríamos fazendo uma pista de concreto que se desintegraria com o tempo. Achar esse poço já foi um desafio por si só. O próximo desafio era como conseguir chegar até ele, se usaríamos caminhões ou se instalaríamos um sistema de tubulação. Fazer caminhões rodarem indo e vindo criaria um pesadelo no trânsito, além do risco de destruírem a estrada recém-construída. Então eles fizeram um encanamento de água de 10 quilômetros e a estocaram em 3 lagos. Se a bomba quebrar, o lago vai supri-los durante os reparos. Eles poderão viver com menos água depois que o Espaço Porto estiver pronto. Neste momento estamos realizando um teste, então essa água que está saindo está vindo de um poço em teste que estamos usando e monitorando para ver que tipo de prejuízo estamos provocando aos moradores locais, para saber se não estamos interferindo no consumo de água deles. Não queremos deixá-los a seco se descobrirmos que este poço não vai ser capaz de abastecer o projeto. Conforme o Espaço Porto vai surgindo, o lençol de água vai baixando.
Os empreiteiros vão ter de levar água de caminhão para os fazendeiros até que o lençol de água se recupere. 2 meses depois. A água continua sendo uma dor de cabeça. Chegamos hoje de manhã e descobrimos que os pneus de uma das carretas de água estavam no chão. Então estamos trabalhando com uma só. E tudo que esta carreta está fazendo é se dedicar ao controle de poeira. O culpado provável desse atraso na obra é exclusivo desta parte dos Estados Unidos. Espinhos de mesquita que têm 5 centímetros de comprimento e são afiados como pregos. Vai ser um prejuízo de $6.000, o custo de um pneu. Meio-dia para o concerto. Com o aumento do vento, eles usam ainda mais água. Mas eles estão extraindo água dos lagos até o limite. Esta é uma situação delicada. Neste momento, temos um problema com o nosso suprimento de água. Nós temos um suprimento terceirizado com outro empreiteiro, na obra que trabalha noutro setor. Ontem descobri que eles não têm autorização legal necessária para bombear a água que estão nos mandando neste momento. Então temos um problema e talvez eu tenha de buscar outra fonte de água. Estamos entre a cruz e a espada. Vamos trabalhar até o final e encerrar as operações um dia antes. É uma situação terrível. Ou seja, isto pode atrasar o projeto se não resolvermos o problema da água por aqui. E a água não vai ser sua única dor de cabeça. Fevereiro de 2010. O aeroporto espacial entra em seu 6º mês de construção. Eles conseguiram obter os direitos para a água tão necessária para a construção. Na pista, as equipes construíram o aterro e começaram a despejar a próxima camada, 10 centímetros de asfalto. Depois do asfalto, vem a última camada, o concreto. E que fim levou toda a terra que eles retiraram? Ela está sendo bem usada, montando a fundação para a parte humana do espaçoporto. A construção do hangar que vai abrigar os funcionários, passageiros e aeronaves. A terra é misturada à areia para formar o aterramento firme para o hangar. Em um terreno plano, até mesmo um edifício de 3 andares se destaca na paisagem. Em relação ao novo prédio, alguns vizinhos reclamaram da vista. 11 tribos indígenas mantêm laços com a terra, e eles se preocupam que uma vista que tem séculos de idade seja arruinada. Os arquitetos trouxeram uma solução engenhosa, a harmonização. Agora, a gente vê o prédio. Agora, não vê mais. Mesmo do lado oposto, o perfil do telhado ondula como as montanhas, para depois se misturar a elas. Abril de 2010. O terminal de 3 andares do espaçoporto está começando a surgir. Essas torres formam os poços para as escadas e elevadores, mas elas servem para uma função ainda mais importante: sustentar o teto monstruoso que os arquitetos projetaram. Certamente esse é o coração da estrutura. No aeroporto espacial, Mike Bradley é o encarregado da construção de um terminal sem igual.
As torres do gigantesco hangar do espaçoporto surgem passo a passo. Equipes despejam concreto em cada estrutura e seguem para a próxima etapa, a não ser que a natureza interfira. Os guindastes desligam automaticamente se a velocidade atingir 48 km por hora. Nas últimas semanas já tivemos casos de rajadas de 72 e até 96 km por hora. Então tivemos que trabalhar horas extras para poder manter a programação. Enquanto isso, outras estruturas progridem. Uma fábrica para tratar água suja. E um enorme tanque para estocar água. Finalmente alimentado por sua própria fonte. Temos um campo inteiro de poços que está sendo criado para o aeroporto espacial. E esses poços vão abastecer o prédio do terminal com água doméstica diretamente. Em parte, a água será para uso nos encanamentos e, em parte, usada para segurança, onde há combustível a risco de incêndio. E 5 milhões de litros estarão preparados. E aqui está o posto dos bombeiros, construído a partir de um balão gigantesco. A fundação é uma viga circular que cerca a estrutura. Acima, eles fixaram uma membrana enorme de polivinil de cerca de 3 milímetros de espessura. Depois, eles ligaram os infladores. Em meia hora, eles têm a concha de um prédio. Para tornar a concha rígida, espuma de poliuretano é lançada em jatos em direção da membrana. Depois, barras de reforço são fixadas para formar a fundação para o concreto, assim como foi feito na pista. Mas não se vê concreto ser aplicado dessa maneira todos os dias. Eles estão lançando jatos de concreto. Esse é um método que economiza dinheiro e tempo conhecido como shotcreting. Apenas um punhado de empresas no mundo fazem prédios assim. Então esse deve ser o primeiro posto de bombeiros inflado do mundo. Em um projeto como este, não dá para ir jogando concreto de cima para baixo. É um processo lento, onde precisamos começar a construir meio centímetro de cada vez. Nesse momento temos uma base de cerca de 18 centímetros de altura e uma camada de shotcreting de cerca de 3 centímetros a partir do centro da concha. Depois desse processo, construiremos até atingir a profundidade completa. Camada a camada, a concha vai ganhando resistência. Quando atingirmos a profundidade necessária, juntamente com as aberturas, faremos os recortes e, nesse ponto, o prédio vai assumir sua verdadeira forma e aparência esperada. Como esta amostra. Estes prédios são incríveis quando se fala de acústica. A gente fica de um lado do domo e não importa o tamanho do domo. Se houver alguém do outro lado, ele será capaz de nos ouvir claramente. A palavra que o espaçoporto teme ouvir é fogo. Mas carros de bombeiros vão estar a postos aqui só para garantir. Mesmo durante o andamento da construção, o cliente já está operando a partir do espaçoporto. Não existem muitas empresas que lancem foguetes para viver. A empresa Up Aerospace transporta cargas e não pessoas. Neste momento, nossos foguetes são pequenos. Eles são chamados de foguetes suborbitais. Sobem ao espaço, mas ficam lá por apenas 5 minutos. Nosso objetivo principal é obter um veículo que coloque os satélites para girar em torno do globo. E eles têm um cliente grande esperando por eles. Graças à tecnologia moderna, estamos mudando para satélites cada vez menores. A Força Aérea está interessada neste curto acesso ao espaço, e é aí que poderemos trazer nossos satélites para serem colocados em veículos de lançamento que decolarão do aeroporto espacial. Depois de 2 meses, o terminal está ganhando forma. Os vãos das escadas que sustentam a estrutura toda estão prontos.
O próximo passo nesse nível onde estamos é derramar o concreto no deck para podermos trabalhar no nível inferior e superior. A seguir, trabalharemos com as armações do telhado, começando pelo norte, seguindo para o sul. Temos armações em duas partes que medem 58 metros cada e precisam ser juntadas no meio. Essa deve ser a parte mais crítica do serviço. A parte mais importante do serviço do espaçoporto, a pista, está pronta. Mas o resto do espaçoporto ainda está correndo para a linha de chegada. Agosto de 2010. Faz um ano que a construção começou. E que diferença! Mas algumas coisas nunca mudam. Está muito quente aqui, como vocês podem ver. Espera-se que esta semana atinjamos quase 38 graus centígrados. No posto de bombeiros, eles estão fazendo os recortes para os caminhões. Como o hangar, este prédio se destaca sobre o terreno. Do centro da concha até o topo do ponto mais alto do domo, são cerca de 10 metros. Mas como o hangar, ele vai se harmonizar. No terminal, um homem é o responsável por uma tarefa pesada, a linha do telhado. Provavelmente este seja o projeto mais complicado em que trabalhei e o mais incrível. Acho que este design em especial nunca foi construído antes em lugar algum do mundo. Então, é um desafio e tanto. Esta é uma maquete do telhado superior do espaço-porto. Temos acabamento em aço inoxidável que vai cobrir toda a borda do prédio. É parecido com uma torta enorme, por assim dizer. E ele vai circundar o raio inteiro. Então, cada parte é lapidada no ângulo do raio. E os dois lados são como imagens de espelho, uma da outra. É muito complicado porque o telhado sobe e desce. E este metal, como se sabe, não é muito maleável. Então, essas peças são feitas para se encaixar nas curvas. Todas elas vêm numeradas e vai ser como montar um quebra-cabeças para instalá-las. Uma confusão de peças de quebra-cabeça pré-fabricadas vai compor o teto inteiro. Algumas partes têm menos de 3 milímetros de espaço para colocação. Então Mark precisa garantir que elas se encaixem. E esta aqui não se encaixou. Ela deve ficar menor conforme se dirige ao prédio. Esta é a parte exterior do prédio. Esta vai indo para dentro em direção da janela e do interior do prédio. E elas precisam ser afuniladas para assumir o formato de torta. E vamos resolver isso com a fábrica de metal antes que eles comecem a mandar as peças. Assim não vamos atrasar o projeto antes que ele comece. Vamos afastar os problemas. Mal posso esperar para começar, porém preciso terminar esta maquete. Sempre existe pressão na construção. A data de início pode sofrer modificações e atrasar, mas a data do término nunca muda. Quanto mais enchimento puserem no hangar, mais ele ficará harmonizado. Este é o lado que vai receber os passageiros que chegarão no ônibus para manter um mínimo de trânsito. Eles vão entrar em algo que parece uma trincheira na terra. Todas as cores exteriores são pré-finalizadas em ferrugem para combinar com a superfície do deserto. Então ele vai ficar bem disfarçado. Manter-se discreto vai respeitar os desejos dos vizinhos. Mas escondida nessa forma agradável aos olhos está uma função prática. Embaixo dos montes de terra serão instalados tubos de concreto que ajudarão a manter o calor, o frescor no prédio de maneira inteiramente natural. Os tubos ficarão enterrados em solo com temperatura constante,
Assim, quando o ar fluir para dentro do prédio, ele será refrescado no verão e aquecido no inverno. Mais uma maneira de fazer o espaçoporto não ser um peso sobre a Terra. Estamos na elevação oeste do terceiro andar, que é a entrada principal do prédio. Temos aquecedores portáteis para podermos continuar a trabalhar durante todo o inverno. Por toda a parte, eles estão instalando um labirinto de artérias. Temos vários tipos de sistemas de sprinkler. Provavelmente seja um dos sistemas de AVAC mais complexos que já vi. Temos de instalar encanamento de aquecimento radiante porque não há sistema de aquecimento de ar forçado aqui. É tudo irradiado por baixo. Atrás de mim podem ver os vidros e as vidraças que serão instaladas. Os trilhos das portas estão instalados e as portas serão colocadas na semana que vem. Nesses trilhos correrão as enormes portas do hangar. A face da armação da porta vai ser coberta por uma camada de metal de 6 milímetros. E de novo vai ser no tom marrom para combinar com o chão do deserto. E eles estão terminando a sala que terá a vista. Do lado de fora, o espaçoporto está projetado para se mesclar ao seu meio ambiente, mas nessa sala o exterior vai entrar. É aqui que vai estar todo o cérebro do voo. O controle da missão do início até o fim. E terá a vista completa da pista de ponta a ponta. As pessoas entrarão pelo lado oeste e seguirão até a recepção no terceiro andar, onde serão treinadas para sua aventura. Esta aventura vai mudar a maneira como encaramos a aviação atualmente. Ainda construímos os tubos de alumínio que eram construídos na década de 1940 e 50 para transportar pessoas ao redor do planeta. Além de introduzir novos tipos de veículos, o espaçoporto vai atrair novos tipos de passageiros. Lembre-se, não é necessário nenhuma experiência e não é preciso ser um super-homem. Com o tempo, eles esperam substituir os voos sobe e desce por passeios orbitais equivalentes aos cruzeiros marítimos. Férias no estilo século XXI, com fotos cósmicas para trazer de volta e mostrar aos mais incrédulos. Quando o avião foi inventado e começou a voar, as pessoas acharam que aquilo era uma loucura. Que benefícios traria? Muita gente zombou dizendo que era apenas uma brincadeira, e é o que está acontecendo aqui agora. O turismo espacial não é brincadeira. Março de 2011. O espaçoporto entra na reta final. O hangar agora brilha com sua fachada de vidro feita especialmente na Alemanha. Uma das melhores vistas que podemos encontrar em qualquer pista. Mark resolveu todos os probleminhas do componente mais complexo, o arremate do telhado. Agora eles podem começar a instalar as peças do quebra-cabeça. Tudo começa por ali, exatamente no centro do prédio. E como este prédio é simétrico, os dois lados são exatamente iguais. O arremate começa primeiro naquela peça e depois tudo se encaixa a partir dali. Cada um desses painéis é feito especialmente, então se algo acontecer com um deles, ou se um painel for feito errado, não podemos continuar porque tudo precisa se encaixar perfeitamente. Para se chegar a um painel é preciso desmontar tudo para retirá-lo. Quanto mais o espaçoporto se destaca de um lado, mais ele se mescla do outro. Quando viemos para cá, começamos a ver o projeto que tínhamos para construir este espaço-porto. Foi legal, mas estávamos no meio de uma planície sem nada além de lebres e arbustos de mesquita. E a princípio pensamos, espaço-porto, bom, é como uma torta no espaço. Agora que estou vendo que a coisa está ficando pronta, fico mais animado com o que está acontecendo aqui. É difícil não criar um laço afetivo com o que estamos construindo. Vai ser meio triste ir embora daqui. Estou torcendo para conseguir voltar daqui a uns anos para mostrar a meus filhos o que fizemos.
Esta é uma chance de fazer parte da história. É a mesma chance que os irmãos Wright tiveram. E quando os irmãos Wright construíram o primeiro avião, será que eles imaginaram que haveria pistas de decolagem e aterrissagem em cada cidade importante? Este é o primeiro passo de muitos que ainda virão, acredito nisso. Estão preparados para receber o aeroporto espacial? Sim, estamos! É o futuro. E é bom fazer parte desse futuro. Versão Marshmallow São Paulo.